E aí galera, tudo bom com vocês? Hoje a gente vai estar tendo mais uma aula aqui. Vai estar tendo uma aula de Linux para aprender alguns conceitos básicos, alguns acessos básicos aqui. Eu até montei um bloquinho de notas com o que a gente vai estar fazendo hoje. A gente vai estar criando usuários, administrador e comum, vai estar fazendo troca de senhas, explicando o conteúdo dos arquivos, o etc/group, o shadow e o pswd. Vamos estar configurando também e verificando acesso a pastas e arquivos, e explicando o chmod e o chown, que são dois comandos que estão relacionados ao acesso a pastas, certo? Então a gente vai estar usando o Fedora para estar fazendo isso, a distribuição do Linux, e vai estar usando o VMware Workstation. O link do programa vai estar na descrição do vídeo, e aí vocês podem baixar e fazer o download. Para fazer a instalação é muito simples. Então a gente tem aqui a pasta com Linux, o Fedora já instalado, e aí você vai ligar essa máquina, certo? Quando você fizer a instalação do Fedora na sua máquina virtual que você iniciar, ela provavelmente vai aparecer uma tela com duas opções para você testar o Fedora grátis, sem poder instalar, como uma versão live, e para fazer a instalação full completa na sua máquina. Então, como eu já fiz a instalação completa, ele provavelmente não vai aparecer essa imagem, certo? Então aqui ele já abriu o usuário, no caso o meu usuário que eu já tenho criado aqui, mas eu vou entrar como root, certo? Então eu clico em não estar listado, coloco root e coloco a senha que foi definida para ele logo quando eu pedir para fazer a instalação completa. Ele pede uma senha para o root e depois aparece para você configurar o seu usuário comum, pode ser como administrador também. Então aqui já temos o Fedora aberto, certo? Aqui é toda a área de trabalho, e aí você tem algumas opções aqui. Você consegue fazer essas configurações aqui direto nas configurações mesmo, aqui no botão de Power, ou vem aqui em atividades, configurações ou mostrar aplicativos, e ele vai abrir as configurações aqui também, certo? Mas no nosso caso a gente vai fazer usando o terminal. Aí você pode ver aqui, ó, tem os usuários. Aí você tem aqui o meu usuário criado como administrador, o idioma, a senha, a última sessão. Mas nós vamos fazer usando o terminal, certo? Então você vai vir aqui mostrar aplicativos também, utilitários, e vai ter o terminal. Aqui para mim ele já tem, porque quando eu abri isso aqui eu simplesmente peguei ele e arrastei aqui para o acesso rápido, então ele ficou. Então a gente vai estar abrindo o terminal aqui como root e vamos começar. Agora vamos fazer a criação dos usuários, certo? A criação dos usuários é uma coisa bem simples. Você vai dar o comando add user, vai colocar o nome do usuário que você quer. No caso a gente vai estar criando primeiro o usuário comum, então você coloca usuário 1 e dá um enter. Pronto, já está criado. Aí agora você vai criar o usuário administrador, então você vai usar add user, vamos colocar administrador mesmo, admin, certo? E vamos dar um "-g", que é para ele entrar num grupo, em um grupo de usuários específicos, e vamos colocar ADM para ele ser um usuário administrador, e vamos dar um enter, certo? Aqui ele apareceu que o diretório pessoal já existe, porque ele já tinha um usuário criado como um admin,
em um teste que eu tinha feito anteriormente, e aí ele acabou ficando com a pasta, mas isso não tem problema nenhum, ele não vai interromper em nada. Agora a gente vai estar fazendo a troca de senha. Vamos estar fazendo a troca de senha até mesmo do root, então vamos começar por ele, certo? Então a gente vem aqui e dá um passwd. Pro root, você simplesmente, pro usuário que você estiver usando no terminal, você simplesmente vai dar o comando passwd e dar um enter. Como a gente está com root, ele vai pedir para mudar a senha para o usuário root. Então você escolhe uma senha, dá um enter, redigita a nova senha e ok, todos os tokens foram atualizados com sucesso, a senha foi trocada com sucesso. Agora vamos fazer para os outros usuários. Se você tiver com o usuário, por exemplo, o usuário que eu criei admin, e quiser eu trocar a senha do usuário comum, que é o usuário 1, você não precisa fazer essa troca de usuário na sessão. Você pode usar pelo terminal. Você dá um passwd usuário 1 e dá um enter. E você consegue mudar a senha dele também. Então vamos colocar uma senha qualquer aqui para ele. Redigita. E foi atualizado com sucesso. Ele apareceu aqui em cima, senha incorreta, mas isso não tem problema nenhum, porque ele está dizendo que a senha é muito simples e ele tem a configuração de segurança de pedir pelo menos caracteres diferentes, letras maiúsculas, mas isso se você for fazer direto pelas configurações lá no desktop. Pelo terminal ele não interfere nisso, mesmo aparecendo uma mensagem. Agora vamos fazer a troca do usuário administrador. Vamos colocar aqui. Ele aparece a mesma mensagem que apareceu no outro, mas não tem problema. E foi atualizado com sucesso. Perfeito. Agora vamos tá acessando 3 arquivos diferentes. O arquivo group, o arquivo shadow e o arquivo passwd. O arquivo group, se você der o comando cat, que é o comando padrão para você poder acessar as pastas, /etc /group, ele vai aparecer aqui todos os grupos que você tem na máquina. Você tem o grupo do root, você tem o grupo bin, tem o grupo ADM, certo? E aqui é um código padrão para você poder acessar, para você poder fazer alteração. Você tem aqui, certo? Grupo do usuário. Esse daqui, o usuário. Esse daqui que é o usuário que eu já tenho criado. Eles aparecem aqui porque eles não estão dentro de um grupo, certo? Eles não estão dentro de um grupo específico, então eles ficam de fora. Agora, por exemplo, quero adicionar o usuário 1 a um grupo. A qual grupo eu posso? Ao grupo do root, no caso. Você vai dar o comando passwd -a, que é para adicionar, coloca o nome do usuário, usuário 1, e aqui você vai colocar o nome do grupo que ele vai entrar e dá um enter, adicionando o usuário 1 ao grupo root. Agora se você for fazer a consulta aqui de novo no grupo, o usuário 1 tá aqui dentro, aqui root e usuário 1 são os usuários que têm acesso ao grupo do root, certo? E o arquivo passwd, vamos lá, vamos dar uma olhada. /etc /passwd, sempre com o cat primeiro, que é o comando para poder fazer o acesso. Ele aparece aqui os usuários, aparece o root e a pasta aonde ficam as coisas do root, que é /root /bin /bash. Aí você tem do grupo da ADM,
E aqui embaixo você vai ter os seus usuários. Usuário 1 e admin. Esse comando ele é usado muito para poder verificar onde que está a pasta do seu usuário, certo? E para verificar quantos usuários nós temos no sistema também, para verificar quantos usuários tem no seu sistema. Antigamente ele era usado muito para poder fazer a consulta de senhas também, mas por ser uma pasta que tinha permissão de acesso de todo mundo, ficou muito perigoso fazer isso. Por quê? Porque pessoas mal intencionadas, hackers, podiam pegar os arquivos dessa pasta, descobrir as senhas e acabar acessando a máquina, hackeando a sua máquina. Então, para isso foi desenvolvido o Shadow, a pasta Shadow, que é onde você tem os seus usuários novamente e as senhas. Você repara aqui que o root ele tem todos esses símbolos aqui, ó, esses símbolos diferentes. Isso daqui é a senha que está colocado, só que está toda criptografada. Então fica muito mais difícil de você acessar. E além do mais, que essa pasta Shadow somente o root tem acesso também. Agora você vem aqui, ó, usuário criado também com sua senha criptografada, usuário 1 com senha criptografada e o admin também com a sua senha criptografada. Então fica bem mais difícil para você poder acessar e descobrir as senhas dos seus usuários nesse caso. Agora vamos dar uma olhada nos acessos a pastas, certo? A gente vai poder consultar aí as pastas de alguns locais do sistema, alguns locais da sua máquina, e poder verificar o nível de acesso que você tem. Então, para isso você vai usar os comandos chmod e o comando chown. O que é cada comando? O chmod é o comando que define qual nível de acesso que você vai ter à pasta, explicando, tendo uma matemática mais complexa, com 4 para acesso à leitura, o 2 para acesso à gravação e o 1 para acesso à execução dos arquivos, totalizando 7. Então você vai vamos abrir uma pasta, por exemplo, para poder explicar isso melhor. A gente agora está na pasta do root, então vamos abrir a pasta do var, certo? Você vai dar um ls-l para abrir todas as pastas, e aí você vai olhar aqui, ó. Esse D é de diretório, explicando que é um diretório, que é tudo uma pasta, certo? Esse L quer dizer que é um arquivo, e aqui tem, ó, aonde que ele tá no run, e aqui tem o nome das pastas: account, adm, cache, crash. Então esse R, W e o X são os níveis de acesso. Essa primeira parte aqui é o nível de acesso do usuário, do root, certo? Essa segunda parte aqui é o nível de acesso do grupo, é o nível de acesso que o grupo onde você está inserido vai ter acesso, e essa última aqui é o usuário especificamente. Então vamos supor, você tem aqui, por exemplo, a pasta YP, e você só tem o root podendo ter acesso total de leitura, que é read, de escrita, que é o write, e de execução, que é o X. Agora no grupo você só pode ler os arquivos, que é o R, e o resto só o usuário pode executar, certo? Mas não, eu quero o acesso total a isso daqui. Então você vai dar chmod 777 YP, certo? Nesse caso, por que você vai fazer direto com YP? Porque você é o root e você quer acessar essa pasta. Se você fosse, por exemplo,
o admin, você daria o mesmo comando para poder acessar a pasta. Ou você pegaria o usuário admin e simplesmente colocaria dentro do grupo do root também, para poder fazer o acesso. Aqui ele deu um erro porque eu coloquei uma vírgula no final, agora ele deu certo. Agora vamos dar um ls-r novamente e ele já aparece aqui, ó, acesso completo, tanto para o root, como para o grupo, como para o usuário. E o YP aparece em verde porque é uma pasta que tem acesso total. Aqui nesses dois root e root, essa primeira parte aqui é o dono da pasta, aquele que criou a pasta, e esse segundo é o grupo a que ele pertence, certo? Então a pasta pertence ao grupo do root, entendeu? Agora vamos supor, eu quero mudar isso aqui. Eu quero que o usuário 1 seja o criador da pasta, seja considerado o criador da pasta, ou até mesmo o administrador. Então eu vou fazer o seguinte, agora a gente vai usar o chown, o comando chown, e aí coloca usuário 1, não, admin, né? A gente vai usar o admin, e coloca o nome da pasta, YP, e dá um enter. Agora vamos consultar aqui, já apareceu acesso total ao admin, que é o criador da pasta, e o grupo root é onde está inserida essa pasta, certo? Agora vamos fazer o delete dos usuários. Vamos deletar o usuário comum. A gente dá o comando del user del, desculpa, user del usuário 1, enter. Agora vamos verificar se esse usuário foi mesmo excluído. Vamos dar o cat /etc /pswd, que é o comando que a gente usa para verificar os usuários na maioria das vezes, e ele já não está mais aqui, ó. Só tem o meu usuário padrão e o usuário admin, que foi o usuário que a gente criou também, correto? Bom, eu espero que eu tenha ajudado vocês a esclarecer algumas dúvidas.